Pode ficar à vontade, Bruno. Bom, boa noite. Primeiro, Paulo, tudo bem? Obrigado pelas palavras aí. Isso é bem nítido nas ruas, tá? E assim, nos depoimentos das pessoas mesmo. Então, alguns a gente conseguiu gravar, outros pediram que não, mas eu senti, na verdade, menos medo de se posicionar lá do que em Cuba, né? E a gente está indo agora, dia 12 a 18 de agosto, para El Salvador. A gente vai falar com o Bukele também, então é outro que eu posso ver o outro extremo ali. Então, eu estou vivendo diferentes realidades, de entender a cabeça das pessoas, que eu acho que para mim é o mais interessante aí. Na verdade, Paulo, é falado abertamente na rua em que grande parte disso tem a ver com ou você estar envolvido com o governo ou você realmente ser sustentado por uma parte aberta que é o narcotráfico ou qualquer outro tipo de crime organizado lá que você tem que ter o aval do governo. Veja só, você tem também empresários que hoje estão surgindo com essa, digamos, mini respiro que o Maduro tem dado ao setor privado, justamente pelo fato de eles terem chegado ali numa situação basicamente de guerra civil entre 2014 e 2018, com uma brutal escassez de absolutamente tudo, né? Esse ponto, esse leve respiro, quando você vem de uma base estatística de menos 75% do PIB que caiu desde 2013, qualquer ímpeto de melhoria parece um negócio muito grande. Só que a tua base estatística comparativa é muito baixa, né? Então o que eu quero dizer é que mesmo você tendo hoje um cafezinho na rua, você pode não pertencer ao narcotráfico, não pertencer a nada, mas você está suscetível a receber uma visita do governo e ele simplesmente fechar as tuas portas porque ele quer, ou porque ele acha que você falou alguma coisa, ou porque um dos fatores que o governo acabou na prática, mas não na teoria, mas não ou melhor, na prática, mas não na teoria, é que na lei continua vigente a imposição do preço teto. Na prática, eles fazem vista grossa para isso. Mas eles podem simplesmente chegar lá no teu cafezinho e falar assim, Paulo, olha, você não está cumprindo o preço teto, então eu vou te fechar. Eles não estão fazendo, mas se eles não gostarem da tua cara, eles vão lá e fazem. Então, o que eu quero dizer? Esse pequeno empresário ele pode não estar envolvido diretamente com o narcotráfico, com o narcoestado, que hoje é sim a Venezuela, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está suscetível a não existir regras. Sim, tanto faz. Se o cara não gosta da minha cara, acabou, ponto final. Mas não, e tem ali dois bairros principais em Caracas que eles estão basicamente uma bolha imobiliária. Né? O que me passaram, e isso diferentes fontes, é que você tem hoje basicamente por volta de 480 bilhões de dólares de venezuelanos nos Estados Unidos. E o governo Biden começou a impor determinadas restrições e congelar algumas dessas contas. Né? Mesmo que você tenha sido, por exemplo, um empresário de sucesso pré-governo Chaves, que você mandou teu dinheiro para fora, como muitos de nós aqui fazemos no Brasil. Né? Manda uma parte para fora, afinal de contas, instabilidade da América Latina. E o que a gente vê é que muitos desse dinheiro estão sendo repatriados com medo de que essas contas sejam congeladas. E como a conta bancária não existe, porque ninguém quer depositar em bolívares ou poupar em bolívares, o cara ou guarda dólar em casa ou ele constrói. Né? Então você tem ali um boom de construções em dois bairros em que grande parte na rua fala abertamente que isso tem a ver com dinheiro do tráfico, que isso tem a ver com autorização do governo, que isso tem a ver com esquentar dinheiro. É assim, é falado aberto no boteco. Né? Então, você não percebe um receio, mas você percebe abertamente que todo mundo sabe que o mundo capitalista que voltou ali tem grande parte a ver, sim, com pessoas envolvidas do governo que, de alguma maneira, estão esquentando dinheiro. Para ter uma ideia, muito próximo ao nosso hotel, tinha a loja da Ferrari, que ficou famosa, ali viralizou dentro do documentário e tudo mais, né? 2 dias depois que nós fomos embora, o dono da loja da Ferrari, ele foi preso com 34 milhões de dólares em casa e ele era um ex-diretor da PDVSA, que para quem está escutando e não conhece, é a principal empresa venezuelana, estatal venezuelana. 34 milhões de dólares na casa dele em espécie. Então, o que eu quero dizer, esse cara que é da PDVSA, que pertence ao governo, que é diretor da principal estatal, tem a ver com o próprio governo. Então, sim, claro, conheci o dono do cafezinho, conheci um brasileiro que é dono de loja do açaí. Esse cara, ele não tem a ver, mas ele falou, eu recebo visita de fiscal aqui. E ele não quis aparecer no documentário, porque ele falou pra gente lá em depoimento que ele pagava o salário dos funcionários em dólar, que é o que todo mundo faz.
só que ele ficou com medo de receber uma certa visita ali indesejada e ter que fechar a loja dele. Então veja que é o que o Rodrigo falou, né? O Consta falou, no final nós estamos falando de regimes ultraditatoriais e que simplesmente as regras são rasgadas e simplesmente não gostou de mim, fecha o teu açaí e ponto final, né? Vai lá, Consta. O Musa, Anselmo, posso fazer uma pergunta para o Musa, rapidinho? Fica à vontade, Constantino. Você percebeu ainda muita gente desejando fugir? Porque, bom, a gente viu a realidade em Roraima, né? Aliás, um estado pobre e que deu 70% de voto para o Bolsonaro, né? Antipetismo lá é muito grande, em boa parte porque eles conheceram de perto a realidade que inspira tanto o Lula, né? Mas virou uma crise humanitária, venezuelanos tentaram fugir. Eu moro numa cidadezinha chamada Weston, e o apelido era Westonzuela, exatamente por muitos venezuelanos. Você me falou aquele dia lá. Vendeu uma casa muito bem avaliada, né? Mas esse aí tinha câmera de segurança por tudo que é canto, ele saiu fugindo. Então, me parece que ele era um dos preocupados com congelamento de ativos, de venezuelanos da elite, né, ligada a esse narcotráfico e tudo mais. Mas o povo comum ainda sonha em fugir, que nem os cubanos, em qualquer coisa que flutue no oceano. O venezuelano ainda está nessa. Vou para Roraima, o paraíso. Ele está desesperado para sair daquele inferno? Então, cara, essa é uma baita pergunta. É uma discussão que a gente teve bastante lá. Porque assim, quando a gente ficou 2 dias, né, na favela, convivendo lá dentro, a gente ia de manhã e voltava à noite, em 2 pontos. É uma cidade, é uma La Vega e outra que é Petare, que é a maior favela da América Latina, né? E a gente percebeu nessas pessoas, sim, ainda uma vontade de sair e esperar que os seus filhos possam ter a oportunidade de sair do país, né? Então, esse pessoal, eles sim têm uma necessidade, uma vontade, um sonho de que as pessoas simplesmente saiam, seus filhos possam ter oportunidade de ir embora. Quando você vê uma população, digamos, o que eles chamam de classe média, que eu não sei se pode ser, por exemplo, motorista de Uber, que não é Uber, né? Eles têm uma empresa deles ali de aplicativo de telefone. Essas pessoas, o que eu vi, são muitos motoristas que estão voltando para o país. Porque também, quando você tem uma situação de, digamos, vou te dar um exemplo real. Um deles estava na Colômbia, a família ficou na Venezuela e ele falou, olha, eu trabalhava 20 horas por dia dirigindo carro lá na Colômbia, conseguia um dinheiro, mandava tudo para a Venezuela, porque a minha filha e minha mulher estavam na Venezuela. Então eu vivia ali como um escravo, basicamente, que não conseguia poupar absolutamente nada, não tinha momentos de diversão em absolutamente nada. E aí, o que eu fazia era ter que mandar todo o dinheiro para cá. Quando você teve essa mini abertura econômica, eu percebi que eu podia dirigir o mesmo carro aqui, ganhar a mesma coisa na Venezuela, pelo menos estar próximo da minha família. Então é engraçado que aquelas pessoas que nunca foram embora, elas ainda têm esse sonho. Muitos que foram, com esse mini respiro, estão voltando. Porque convenhamos, você mora aí, aquele dia que eu fui te visitar aí, a gente falou, não é todo imigrante, né, como você sabe melhor do que eu, que tem uma vida tranquila no exterior, né? O sonho de viver fora não é tão fácil assim quando você chega com uma qualificação baixa, né? Então não é tão simples você chegar também num país em desenvolvimento como a Colômbia, como o Peru, etc e tal, e o cara falar, tô vivendo muito bem aqui, né? Então, claro, na época da escassez brutal era uma coisa, qualquer lugar é melhor. Na época que hoje te permitem ter um mero respiro, as pessoas que estavam fora e têm alguma possibilidade, com uma mínima qualificação, vai embora. Volta. Se é aquelas pessoas que não têm nenhuma qualificação, o cara ainda tem aquele sonho maior de simplesmente, olha, não consigo ficar aqui e preciso fazer alguma coisa para os meus filhos irem embora. Obrigado, Bruno Musa. Passa o comentário agora o Adam Amari. Bem já esclarecido e estabelecido o ponto de desigualdade na Venezuela por parte do Rodrigo, do Paulo e do Bruno Musa, né? Perfeitamente comentados.
O que eu aprendi e o que eu pude aprender com a Margaret Thatcher foi o seguinte: o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. Então, no caso da Venezuela, já acabou o dinheiro dos outros há muito tempo. O que só sustenta todo esse arquétipo aí da Venezuela, do socialismo, etc., são outros países que são aí próximos, são amigos. Não vou aqui fazer acusações. O que me impressiona são sites como, por exemplo, o da CUT, que dizem, entre outros, né, jornalísticos, que dizem o seguinte: a Venezuela é o país menos desigual da América Latina. As pessoas têm rendas muito próximas lá e vivem bem de vida por isso. Então pensa o seguinte: não é que, na cabeça deles, não é que a Venezuela é desigual. Tem sim uma país menos desigual da América Latina. O Brasil, por exemplo, na cabeça deles, é mais desigual do que a Venezuela. Olhem só o absurdo. Mas aí eu até que entendo, porque não é que eles são desigual, eles estão todos igualmente na pobreza. Como o Musa falou, uma pequena porcentagem, a nata da sociedade venezuelana, vive aí, como eu já mandei e peço para que coloquem a imagem, como ditador da Venezuela, que foi aproveitar uma viagem, né, ao exterior e foi em uma das churrascarias mais caras do mundo, comendo aí as carnes sendo colocadas aí para ele e fazendo uma festa, ganhando camisa, fumando um charuto. Podem ver aí a imagem. Isso é uma vergonha e é uma coisa ridícula que é feito com o povo venezuelano. Eu não tive a oportunidade de ir para a Venezuela, assim como o Bruno Musa comentou, mas eu vejo muito pelo que eu aprendi e pelo que eu assisti, inclusive, de muitos documentários que foram feitos, o povo venezuelano passando fome e o governo não se importa. Inclusive, usa isso como manobra para dizer os Estados Unidos que fizeram isso com a gente, o Ocidente que fizeram isso com a gente. Ué, mas como que esses outros países que tiveram sanções também estão prosperando, etc.? Porque o socialismo, mais uma vez, Margaret Thatcher, o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. Obrigado, Adamamari. Bruno, você esteve lá na Venezuela e qual é a diferença entre a capital Caracas e a região mais periférica interioriana do país? Essa é uma baita pergunta, cara, e é interessante porque assim, a gente estava com um rapaz, Gustavo, o nome dele, em que ele nos seguia ali o tempo todo, né? A Brasil Paralelo contratou ele estava com a gente o tempo todo que a gente estava fora assim na rua, e ele é policial. Então olha só que interessante, ele faltou 10 dias no trabalho e eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, não tem problema? Ele, claro que não, ninguém nem percebe, é uma bagunça brutal, então, enfim. E aí o que aconteceu foi que a gente ia fazer algumas filmagens fora de Caracas. Tá? Como eu falei, foi a terceira vez que eu fui para lá, mas as outras duas vezes, 2007 e 2009, eu tinha ido para as praias ali e tal, com a minha família, de férias, então era outro cenário. Agora falaram que a situação do lado de fora de Caracas realmente está extremamente complicada, extremamente perigosa. Então a gente, por exemplo, acabou não indo dessa vez para lá, porque inclusive esse Gustavo, que estava armado com a gente o tempo todo, falou assim, se vocês insistirem muito, eu vou, mas eu recomendaria vocês não irem. O que basicamente ele e tantos outros nos falaram lá? Que as milícias controlam basicamente as estradas, basicamente fornecimento de comida, de energia elétrica, de tudo fora de Caracas. Caracas é uma bolha da bolha. Né? E aí no bairro, por exemplo, melhor que eu estava, Las Mercedes, é a bolha da bolha da bolha. Então, que fora de Caracas é como se fosse assim, a situação anárquica geral e que a gente corria o risco de simplesmente estar na rua, andando na estrada, e os milicianos, ali que eles pararem a gente com armas e mandar a gente descer do carro e raparem a gente inteiro. Né? Então, não sei se isso aconteceria, não dá para saber, mas julgamos ali no momento mais pertinente não tomarmos esse risco, dado que tanto o policial como outras pessoas estavam falando para a gente não fazer isso. Então foi uma pena, porque a gente queria realmente ver, porque falam que na parte de fora de Caracas a luz praticamente não existe, que a situação das estradas é completamente precária, que tem diversos pontos que a gente pode passar 1-2 dias ali sem o menor sinal de luz, sem o menor sinal de gasolina. Então você tem que entrar ali com, sei lá, entra na casa de um miliciano que ele te dá, ele te venderia ali gasolina muito mais cara, obviamente. Então que a gente estaria numa situação completamente na mão dessas pessoas. E aí achamos
um risco extremamente desnecessário de correr naquele momento e acabamos não indo. Mas dizem que a situação é extremamente caótica. Veja, em Caracas, eu vivenciei de ir em shopping de classe média, por exemplo, escritório de classe média de pessoas que nós entrevistamos, e que eu tive que lavar a mão no balde. Ou quando você vai lá dar descarga, você tem que pegar o balde e jogar assim para dar descarga, porque a água falta, 2, 3 dias por semana, falta água em Caracas. Então, isso na bolha da bolha. Imagina, por exemplo, fora de Caracas. Então, de novo, estou passando o que me falaram da situação que está, mas a gente decidiu não tomar esse risco por essas situações que eu falei aqui.